Pronto? Vou bater de novo, porque eu não junto. Bom, pra gente é um prazer estar aqui conversando com o candidato Bernardo Mussida. Atendeu prontamente ao nosso pedido e se dispõe a participar dessa conscientização que a Latrup faz em relação ao voto, em relação ao exercício da cidadania e da democracia por parte de cada um de nós. Bernardo, obrigado Obrigado pelo convite. presença. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. A gente teve a oportunidade e o privilégio de conversar com pessoas na rua e perguntar para elas o que elas queriam saber de cada candidato. A gente tentou resumir isso em 4 perguntas, tá? Em relação à política, em relação à saúde, à educação. Desse tipo de perguntas a gente vai tentar tratar aqui. Fica à vontade, o tempo que você quiser responder. A primeira pergunta é em relação à própria política. Muito se fala hoje uma nova maneira de fazer política. Porém, a gente gostaria de saber qual que é a sua visão e qual que é o seu entendimento em relação a essa política já viciada que a gente encontra hoje em dia, por vezes corrupta. Como se fazer essa nova política dentro desse cenário, sendo que há necessidade de se manter relações com Câmara, governo do Estado, governo federal e esses âmbitos de governo ainda muito corruptos? Bom, essa pergunta é muito interessante porque ela vai na raiz de alguns dos nossos mais graves problemas, né, que é realmente a política viciada que vivemos no Brasil, né, de modo geral, e em Itabira de maneira específica. É um problema que eu já apontei várias vezes enquanto vereador e apresentamos uma candidatura que busca, de certo modo, contestar isso. E a contestação ela já ocorre desde a campanha eleitoral, né? Porque eu acredito que algumas condições para se governar são construídas na campanha. E eu tenho repetidas vezes enfatizado a necessidade de se ganhar a eleição com liberdade. Ganhar a eleição com liberdade, ela é uma condição para se conquistar as condições políticas para romper com esses vícios. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, as grandes coligações que são feitas, elas acabam contaminando o governo, porque aquele candidato que para ganhar a eleição faz muito compromisso com partidos políticos, quando chega no governo ele é obrigado a lotear a prefeitura para atender o interesse dos partidos, e essa é uma parte viciada. A outra dela, né, que também é um problema grave, é a forma de financiamento da campanha. Uma campanha muito cara acaba acarretando muitos compromissos para o candidato, né? Inclusive, às vezes eu escuto um termo dizendo assim: o fulano de tal investiu na eleição. Ora, não existe essa ideia de investir. Investimento é quando você deseja obter lucro, né? O que se tem na campanha é doação. Doação é algo que é dado. Você entrega e não tem nada, nenhuma expectativa de receber de volta. Na minha campanha nós temos doadores, não há investidores. E a maior parte das pessoas, elas doam tempo, algumas pessoas doam também dinheiro, mas doam tempo para participar e contribuir com um projeto de ruptura com esse modelo antigo e viciado. Vencer com liberdade, portanto, é uma primeira pré-condição para a gente fazer isso. E aí a gente tem um segundo problema que muita gente pergunta: e como ter um relacionamento com Câmara, sendo que provavelmente vai ter minoria entre os eleitos? Exato. E isso é muito simples também. O que nós colocamos muito claro é que devemos reconhecer, e eu reconheço por ter passagem na Câmara como vereador, né, sou vereador atualmente, eu reconheço o vereador como um representante legítimo da comunidade. E na condição de representante legítimo, ele é um porta-voz das demandas sociais. E o que é preciso é compreender essas demandas e transformar essas demandas em ações do governo. E assim nós conseguimos construir uma relação saudável, sadia, que vai atender a comunidade e que vai preservar o bom relacionamento entre os poderes. Tá? Da mesma maneira, é possível também construir um relacionamento saudável com o governo estadual e federal, mostrando para eles a contribuição que o nosso município dá e já deu para a nossa economia, para a economia estadual, para a economia nacional, né? E aí buscando uma parceria saudável também.
Bom, aproveitando esse gancho que você trouxe aí da economia local, tudo. Como gerar emprego no município hoje que a gente está passando por uma crise? Crise essa, não só municipal, a gente vê isso em âmbito estadual, federal, em todos os âmbitos hoje, é uma crise mundial. Como gerar emprego, como trazer o emprego de volta para o cidadão itabirano, essa dignidade que se relaciona ao emprego? Essa também é talvez o nosso maior desafio. Eu sempre digo que o nosso maior desafio é diversificar a economia do município. Nós temos aí um histórico de 70 anos de Vale. A Vale, de certo modo, é o grande motor da economia itabirana nos últimos 70 anos, e a gente entende que nós não temos mais tanto tempo assim. A Vale já está com o prazo de validade dela se esgotando. E a gente, no plano de governo, estabelece 5 áreas prioritárias, 5 áreas que precisam de ser incentivadas para conseguirmos diversificar a nossa economia. Diversificação da economia é geração de emprego e renda, né? Em primeiro lugar, eu volto num ponto aqui que é muito importante. Em primeiro lugar, na nossa concepção de governo, passa pela responsabilidade fiscal, a recuperação das finanças públicas. Como fazer? Cortando os gastos, com o fim desse aparelhamento da máquina estatal, né, da máquina pública, com indicações de partidos e com a liberdade, sem dívidas com financiadores de campanha. Isso vai nos dar condição de rever os cargos comissionados, cortar cargos, fundir secretarias e também rever os grandes contratos, os contratos caros que o município tem, que muitas vezes não dão retorno. Feito isso, fazendo a recuperação das finanças públicas e dos serviços públicos básicos, saúde, educação, conservação de estradas rurais, conservação de ruas, praças, avenidas, etc., né? Aí nós temos condição de passar para um segundo momento, que é a geração de emprego, né? A geração de emprego e renda, ou seja, diversificação da economia. São 5 áreas que está previsto no plano de governo e eu vou falar rapidamente delas. Educação de nível superior, apoiando a FUNSESI, mas sobretudo buscando a consolidação do projeto da Unifei. Saúde de alta complexidade, buscando implantar em Itabiras tratamentos um pouco mais complexos e que têm alto valor, alto custo e valor agregado. Certo. Terceiro ponto, desenvolvimento rural. Nosso território, 92% dele é zona rural e cerca de 1% apenas do PIB de Itabira vem do setor de agronegócio. O quarto é o turismo. O turismo também ele é importante, ele pode nos ajudar e, além disso, junto ao turismo tem toda a indústria criativa, né, a economia criativa que vem alavancada, o teatro, a dança, a moda, o artesanato. Né, então, o nosso turismo literário, que tem um potencial imenso, não por nada, né, só o Drummond por si só justifica isso. E, finalmente, na medida em que nós conseguimos consolidar a Unifei e a Unifei Itabira, é importante, é um projeto para 10 mil alunos, só a Unifei Itabira diretamente pode injetar cerca de 125 milhões de reais ao ano na economia do município, mas mais do que isso, ela tem um potencial de abrir um leque da indústria de tecnologia, trazer aqui indústrias de base tecnológica, criar em Itabira o Parque Científico e Tecnológico com atração de indústrias de base tecnológica. Vou dar um exemplo aqui. A Unifei Itabira tem um time de futebol de robô, que é bicampeão latino-americano de futebol de robô. Quer dizer, conhecimento, tecnologia desenvolvida aqui no nosso município, dentro da universidade, né, da Unifei Itabira, e obviamente isso precisa ser ampliado, apoiado, para que realmente se torne um polo de atração de empresas de base tecnológica. Então a grande aposta para a geração de empregos passa pelas 5 áreas, sendo que a nossa principal aposta é o arranjo produtivo da tecnologia. E a educação é um ponto importante, né, para a gente discutir também. Uhum. A gente fala muito da Unifei hoje como um polo, uma referência estadual e até federal, né, em relação de ensino, mas a base nossa, essa educação primeira ali, educação continuada, escola em tempo integral, como é que a gente vai cuidar dessa juventude, preparar eles melhores para poder entrar nesse universo que vai se criar aqui em Itabira com a Unifei? Tanto a educação, importantíssima na formação do cidadão,
no conhecimento, no discernimento para entender as coisas, e também no esporte, coisa que Itabira já foi referência e hoje a gente vê que também não é mais. Como cuidar dos jovens, e crianças, adolescentes e jovens do município? Muito boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, só para recuperar, a Unifei, a gente trata ela como um polo de conhecimento e uma estratégia de diversificação da economia, atraindo empresas de base tecnológica. Mas eu entendo que o município ele tem uma obrigação, né, prestacional no setor de educação, ou seja, o município, né, a prefeitura, ela mantém escolas públicas municipais. Então é um serviço prestado pelo município. E nós precisamos sim ter políticas para melhorar a qualidade da educação pública. Algumas medidas elas podem contribuir muito para isso. Por exemplo, primeiro, a gente ter condição de trazer para dentro da escola uma participação mais efetiva da família. Nós apostamos muito em incentivar a participação da família, pais, mães, avós, para dentro da escola. Um segundo ponto que a gente também entende que pode ter uma contribuição muito grande é vincular a remuneração de alguns profissionais, professores, diretores, e também distribuir prêmios para alunos e pais de alunos que tiverem um bom desempenho, né? E criar, inclusive, competições municipais para estimular para que o aluno se sinta motivado a estudar. Por exemplo, uma Olimpíada Municipal de Matemática. E aí nós vamos ter aqueles bons alunos de matemática que gostarão de ser premiados, que vão querer ganhar aquilo, e eles vão se sentir estimulados para estudar, né? Ou uma coisa que eu vi numa cidade aqui de Minas, que eles fizeram, deu um resultado muito interessante, um projeto semelhante ao Soletrando, que o Luciano Huck faz, né? Mas um projeto como se fosse uma competição municipal de soletrando, para que os alunos criem hábitos de leitura, etc., e sejam premiados. Alunos, professores, diretores e pais de alunos, incentivando a participação dos pais, mães e avós dentro da escola. Além disso, nós entendemos que é importante ampliar o acesso à internet, né, democratizando o acesso à internet dentro das escolas. A internet bem usada é uma ferramenta fantástica de pesquisa e de informação, né, e nós precisamos de perceber que hoje o aluno ele precisa querer aprender. É muito diferente da minha época de estudante, por exemplo, que a gente era instado a decorar os afluentes do rio Amazonas. Usava Barça ainda. Usava Barça, né? Tinha uma tabuada. Hoje, se você falar isso com o menino, ele fala, olha, peraí que eu te falo agora. Ele faz uma pesquisa no Google e rapidamente ele tem acesso àquela informação. Então, hoje a questão muito presente, né, na área de educação é como transformar a informação em um conhecimento. Ou seja, como aplicar aquela informação, porque a informação está disponível o tempo todo com muita facilidade, né? Com celular, com tablet, tendo acesso à internet você tem. Então nós precisamos de criar essa, vamos dizer, alfabetização tecnológica para que as pessoas já nasçam, já venham preparadas para esse tipo de desafio, né? Que se apresenta para a gente no mundo contemporâneo. Entendemos ainda que é preciso de ampliar políticas públicas de segurança dentro das escolas e trazer a prática de esporte para dentro das escolas. Para isso entra a ideia do contraturno, que é o horário integral. Isso. Né? Parte do período seria utilizado com outras atividades preferencialmente esportivas ou práticas integrativas complementares. Né? Pode ser o xadrez, apesar de ser esporte também, música, teatro, dança, enfim, atividades dessa natureza. Excelente. Agora, uma pergunta em relação à saúde. Criou-se uma polêmica enorme aqui no município em relação à saúde pública. Um dos hospitais mudou a administração, criou-se dúvidas quanto a isso, mas não vamos falar do que está acontecendo lá hoje, tá? A pergunta é o seguinte: como gerenciar uma saúde pública, sendo que historicamente a saúde pública ela foi sucateada em benefício de grandes corporações, que são grandes planos, e como gerir isso tudo nesse contexto em que o município não está preparado para atender a demanda de saúde que tem? Bom, falar de saúde pública é sempre importante a gente compreender os princípios que regem o sistema. O sistema de saúde pública ele só tem condição de se manter sustentável se houver um investimento
preferencial e prioritário naquilo que é chamado de atenção primária ou na atenção básica. A atenção básica de saúde são os PSFs em primeiro lugar e toda a rede de assistência que se tem ao redor dos PSFs. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: é muito mais eficiente e barato prevenir do que remediar. Então, o que tem acontecido em Itabira nos últimos tempos é que houve uma inversão dessa lógica. Com a mudança do Hospital Municipal Carlos Chagas para 100% SUS, o gasto mensal com o hospital passou de 1.300.000, 1.400.000 ao mês para cerca de 3.700.000. Então nós aumentamos aí em 2.300.000, 2.300.000 todo mês o gasto com o hospital. Isso acabou tirando recursos dos PSFs. Eu particularmente sou contra o modelo que está instalado no Hospital Carlos Chagas. Eu entendo que esse modelo não é sustentável a médio e longo prazo. E digo por quê? Porque eu conversei com dezenas, eu vou falar aqui uma centena já, porque eu já conversei com muita gente, muitos profissionais de saúde, e para todos eles eu fiz a mesma pergunta: aonde tem um hospital do porte do nosso, numa cidade do nosso perfil, que é sustentável? E ninguém até hoje não me apontou um modelo que a gente pudesse se espelhar. E eu entendo que o que está acontecendo na transformação do Hospital Carlos Chagas é insustentável a longo prazo. O que precisa ser feito? Rever essa questão e priorizar a atenção primária, a atenção de saúde preventiva. Então nós, no nosso plano de governo, a gente desenhou a priorização da atenção da saúde preventiva e da atenção primária. Então, em primeiro lugar, vamos buscar prevenir doenças, né? E aí existem algumas estratégias específicas. Em segundo lugar, vamos fazer a rede de atenção primária funcionar melhor, equipando os PSFs, mantendo médico nos PSFs, mantendo qualidade e equipamentos, né, condição de trabalho nos PSFs, porque os PSFs eles devem ser capazes de resolver cerca de 80% dos casos. O que tem acontecido é que quando o paciente não resolve o problema no PSF, ele imediatamente procura o pronto-socorro ou o hospital. Então você sempre tem dois equipamentos de saúde aí que estão sobrecarregados, não porque eles não sejam que eles estão deficitários, mas porque a rede de tratamento primária ela está sucateada, então ela sobrecarrega uma outra parte. Certo. O pronto-socorro ele deve, pela própria definição, ser utilizado preferencialmente para urgências e emergências. São casos que demandam um socorro imediato, por isso o nome pronto-socorro, né? E o que tem acontecido é que isso acabou se invertendo devido ao sucateamento dos PSFs. Então, a primeira medida que se tem que ser tomada em termos de saúde pública é recuperar urgentemente o bom funcionamento dos PSFs, depois da atenção secundária, que são as especialidades médicas, e aí entra centro de especialidades odontológicas, centro de reabilitação, no caso da fisioterapia, né? E, finalmente, estruturar aquilo que já é no alta complexidade dos hospitais. Tá? Então, nós temos que obedecer a lógica de atendimento. Primeiro, saúde preventiva, com bons PSFs funcionando, onde devem ser resolvidas a maior parte dos casos, que inclusive fica muito mais barato. Bernardo, e a pergunta que todo mundo está fazendo para a gente na rua, quando a gente vai conversar com o pessoal, é quem que vocês apoiam, vocês estão apoiando quem? E a gente faz uma outra pergunta: quem que você acha que é o melhor candidato? E a pessoa, não sei, tem que ver, tem que analisar. Você, por que você é o melhor candidato para a nossa cidade hoje? Qual que é a sua opinião? Olímpio, em primeiro lugar é o seguinte: eu tive a oportunidade de me preparar. Me preparar, em primeiro lugar, academicamente, fazendo um bom curso no segundo grau de administração, né, na época da primeira turma da Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Depois de ter feito curso de Direito na UFMG, eu sou advogado, me formei lá. Depois de ter feito mestrado em Ciência Política e, baseado nessa formação acadêmica, ter exercido o mandato de vereador, que foi o momento que eu tive a oportunidade de conhecer na prática toda aquela teoria que eu fui adquirindo ao longo da minha formação profissional. E como vereador eu visitei PSFs, eu visitei escolas, eu visitei todos os setores da administração, conversei com profissionais e tive a oportunidade de conhecer e entender os desafios da realidade. Então, em primeiro lugar, a gente está preparado. Em segundo lugar, tem um projeto sólido
que tem condições já construídas para fazer aquilo que é necessário e que é certo. Quais são as condições? Ganhar com liberdade, com a menor coligação. Só o meu partido e o partido do vice. Em segundo lugar, sem amarras com os grandes financiadores de campanha, para você não ficar devendo favor para aqueles que detêm os grandes contratos da prefeitura e que sugam boa parte do recurso público. Isso é muito importante. Ter preparo, ter coragem de apresentar um projeto realmente independente e ter ficha limpa, um histórico, um passado de idoneidade. Então nós temos todas as condições para fazer um bom governo. Além disso, e eu preciso aproveitar para agradecer, uma equipe que está motivada e de pessoas capacitadas que podem nos ajudar também a fazer um grande governo para Itabira. Bernardo, então é isso. Era só um bate-papo, algumas perguntas mesmo. A gente agradece mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Um prazer para a gente ter vindo aqui, para você estar aqui com a gente, ter respondido as perguntas. É uma coisa bem simples, mas a ideia nossa é conscientizar mesmo, é trazer o candidato para quem está realmente perguntando e querendo saber o que ele vai fazer para a cidade. Acho que ficou bem claro. A gente reforça, voto tem que ser consciente. Analise, estude, observe, preste atenção em quem vai ser votado, porque isso pode mudar o rumo da nossa cidade. Bernardo, mais uma vez, valeu. Muito obrigado. Plagiano Latrupe, né? O prazer é sempre todo nosso. O prazer é sempre todo nosso. Valeu. Obrigado.